Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Que Livros. É um prazer imenso estarmos aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Meu nome é Ben David, para vocês que não me conhecem, trabalho fortemente dentro da linguagem R e hoje nós estamos com este curso Quarto Livros, tentando passar um pouco da nossa experiência de como vocês podem desenvolver seus livros digitais. Antes de mais nada, a gente sempre pede para aqueles que não se inscrevem, que se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixem o seu like, façam suas sugestões e críticas para a melhoria do nosso canal. Bem, hoje em particular, no nosso projeto, nós estamos desenvolvendo ou querendo mostrar como vocês podem inserir as referências bibliográficas ou citar o seu livro. Aqui nós vamos precisar de um outro conhecimento que é justamente, nós já falamos em algumas aulas, que é justamente os recursos do LaTeX. Então, o LaTeX, para aqueles que não conhecem, nós vamos deixar aqui nos cards para que vocês possam ver uma playlist de nós ensinando como a utilizar o LaTeX propriamente dito. E aí você vai ver todos os recursos, o passo a passo, como escrever um texto, fórmulas matemáticas, dentre elas, como escrever suas referências bibliográficas. Isso significa dizer que nós não preocupamos com especificamente a forma da citação, direta ou indireta, eu só preciso entender os comandos e uma vez inseridos os comandos, o próprio LaTeX se encarrega de colocar dentro das normas da ABNT. Quem faz isso? São pacotes específicos que já tem todo um código em que, por exemplo, é título. Então, neste caso aqui, nós vamos verificar que negrito é este elemento. Ou de forma itálica ou em negrito, que seja destaque com relação aos outros elementos do texto. Enfim, você não precisa se preocupar. Ok? Então, como é que nós conseguimos fazer isso? A configuração, ela vai ser específica aqui utilizando o underline, deixa eu só mostrar aqui para vocês, o underline quarto.iml do seu projeto. Então, uma vez feito isso, eu vou aqui no meu quarto.iml e nós precisaremos inserir o seguinte comando. Veja, a hierarquização dos textos que estão aqui no projeto, elas fazem sentido. Então, nós temos que ter cuidado com relação a isso. Então, nesse caso aqui, ele está na primeira hierarquia, esse comando que nós vamos inserir. Ó. Então, eu volto para cá e nós vamos inserir o parâmetro bibliography. Bem, nós vamos precisar de um arquivo chamado, intitulado com a extensão .bib. Com essa extensão .bib, você consegue automaticamente inserir em código, não propriamente de LaTeX, mas com as configurações necessárias para que você possa chamar essas referências, que nós vamos ensinar como, e aí ela precisa de um pouco mais de detalhes, mas eu vou mostrar a vocês recursos que nós podemos fazer para vocês poderem entender. Então, nesse caso, eu vou especificamente aqui no nosso projeto criar um arquivo de texto inicialmente, e esse arquivo de texto eu vou salvar dentro do projeto já automaticamente, né? E vou chamá-lo de bibliog ou bibliografia, vamos pensar assim, bibliografia.bib. Essa é a minha extensão, tá? Bibliografia.bib. Onde é que ela está? Aqui, em particular, eu já tenho um arquivo de texto chamado referências, ó. Em que aqui ele está com... Eu vou utilizar esta referência aqui, vou só mostrar
como é que vocês vão utilizar. Então, como é que vamos pensar assim, como é que eu criei essa entrada aqui para esse arquivo para falar do Donald Knuth, do Literate Program. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer assim. Isso aqui em particular é um artigo, eu preciso dessas informações, isso aqui é em código.pib. E como é que eu vou fazer isso? Criar e lembrar que isso aqui, por exemplo, é um artigo e ser um livro, etc. Então, vamos lá. Não vou utilizar reference, eu vou utilizar bibliografia. Então, aqui de início, eu vou simplesmente pegar este arquivo aqui, vou colar aqui e vou retirar isso daqui da minha jogada. Eu vou apagar esse references.bib, tá? Vou deletar. Beleza. Aqui em referências eu deixei, não mostrei nada disso aqui, vamos no passo a passo. Então, a primeira coisa do que eu tenho eu coloquei aqui o parâmetro bibliografia, bibliograph, e aqui eu vou colocar o nome do arquivo, né? Bibliografia.bib. Ok? Esse aqui foi nosso primeiro ponto. A questão é, como eu vou alimentar este arquivo? Bibliografia.bib. Aqui eu já inseri porque tinha para mim o comando lá, mas eu quero começar do zero com vocês. Vamos supor que eu estou começando do zero. Então, vamos pegar a ideia de como é que nós vamos criar uma referência para, por exemplo, livro, artigo, apresentação, etc. Tem muitos recursos. Lá no LaTeX, no curso do LaTeX, eu utilizo um editor chamado Text Studio, em que ele pode ser aberto dessa forma. Aqui, ó, eu já tenho ele aqui aberto para mim. Deixa eu só ver aqui. Não está respondendo. Deixa eu abrir aqui novamente. Pronto, ele abriu aqui para mim. Eu tô tendo um probleminha. Bem, eu ia mostrar um recurso para vocês, eu não estou conseguindo abrir aqui, ó. Vou forçar a saída. Depois eu mostro para vocês se não houver interpelação aqui posteriormente. Enfim. Bem, o que é que nós podemos fazer como recurso inicial para a criação das nossas referências? Uma ideia do que nós temos que fazer hoje é que existem comandos específicos. Então, em particular, para eu colocar estes comandos, nós podemos utilizar as IAs nesse sentido. Então, eu vou aqui pegar mais uma vez, eu posso utilizar o ChatGPT, eu posso utilizar aqui, por exemplo, o DeepSeek. Não tem problema. Eu vou só mudar para não dizer que estou fazendo merchan para uma IA específica. Eu posso utilizar qualquer uma que elas me dão esses recursos. Então, eu vou, em particular, utilizar um livro. Meu livro, o R Básico, da coleção Estudando o Ambiente R. Bem, o livro R Básico da coleção Estudando o Ambiente R, eu vou precisar da referência e vou intitulá-la da seguinte forma. Vou dizer assim para IA. Preciso do comando para citar o livro R Básico. Claro que se você não tem a referência propriamente dita, você faz uma busca. Aqui eu vou usar uma outra estratégia para vocês entenderem, né? Porque pode ser que a IA não encontre propriamente dito a referência. Então, eu vou
dizer aqui mais ou menos a vocês por uma outra estratégia. Vou entrar aqui em Ben David, vou lá nos meus livros e vou aqui no Estudando o Ambiente R. Dentro do R básico, vou entrar no Bookdown. E dentro do Bookdown, aqui embaixo, nós temos como citar o nosso livro. Tem? Não tem aqui, eu posso voltar aqui e no PDF eu posso abrir meu livro. E uma estratégia que a gente pode fazer com a abertura do PDF é olhar a referência do livro propriamente dita, né? Ó. Então eu venho aqui, estou com o livro e aqui está as referências. Aqui eu ensino no verso da folha de rosto como citar o livro. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, o que é que eu posso fazer? No livro físico, eu tenho essa referência. Eu vou dar um print screen da tela. Simplesmente vou copiar. São estratégias, tá? Vocês podem fazer das mais diversas possíveis. Eu volto aqui no meu DeepSeek, por exemplo, e digo: vou inserir a imagem e digo: preciso do comando em LaTeX para referenciar este livro e inserir o comando no arquivo .bib. Simplesmente assim, dou um Enter. Veja, ele já criou para mim o código para eu inserir lá dentro das nossas referências. Esse aqui é o primeiro ponto. Uma outra que você pode fazer é pedir aqui direto. Se você não tem a referência, você pede. Só tem que prestar atenção se essas entradas aqui, elas estão de forma coerente com todas as informações. Então, eu simplesmente vou copiar. Veja que isso aqui é uma estratégia, tá? Tem mais detalhes? Tem. Lá no nosso curso em LaTeX a gente consegue dar os detalhes. Então aqui é mais ou menos uma versão simples de como inserir e criar estes códigos para referenciar. Então aqui eu vou simplesmente dar um Ctrl V. E o que é interessante dessas referências? Veja que aqui, como é um livro, eu tenho uma entrada de comando chamado @book. No comando anterior, que eu já tinha de outro arquivo, é artigo. Então, veja que eu tenho @article. E o que é interessante? Como que essas referências serão chamadas no texto? A partir desses nicks. Ó, desses nicks para referência. Aqui no meu caso, tá? O que foi sugerido pelo DeepSeek foi o nick Batista 2022 R básico, ó. Então, esse vai ser meu nick. Eu vou simplesmente salvar. Qual é o passo seguinte? Aqui, em particular, nós vamos precisar de um tipo de arquivo chamado .csl. Ele que é o responsável por configurar a referência. Uma outra coisa, antes de inserir o CSL, nós vamos aqui embaixo e observar se eu tenho um arquivo QMD para entrada dessas referências. E este arquivo terá que ser obrigatoriamente sempre o último arquivo. Aqui no meu caso, eu já tenho criado referências.qmd. Se no caso de vocês não têm, vocês podem criar aqui um arquivo de texto sem extensão e depois salvá-lo com o nome que você desejar, referências.qmd, etc. Certo? Então, eu vou utilizar o que eu já tenho aqui, que está aqui no .qmd. Observe aqui, ó. E aqui, como está em inglês,
Eu vou colocar assim, referências. Aqui eu estou utilizando a não numeração dos capítulos, que aqui no meu caso é referências. E estou utilizando este comando aqui. Vamos fazer simplesmente o teste, ver se especificamente eu preciso disso ou não, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. A gente volta já já para este arquivo novamente. Aqui no quarto, .iml, yml, nós vamos precisar aqui agora inserir justamente este arquivo, tá? Deixa só eu me situar. Aqui eu voltei, isso aqui eu não preciso. Eu consegui encontrar lá no GitHub alguns projetos em que eles já têm modelos prontos. Só que o que eu quero utilizar é uma referência que eu já uso desse .csl, que já dá muito certo e ficou dentro do padrão do que eu desejaria, tá? O que é que nós vamos fazer? Aqui, em particular, nós vamos dentro da nossa página. No meu caso, eu vou voltar aqui, ó, bendavid.github.io. Vou deixar essa descrição para vocês. E vou aqui em cursos, na opção do nosso curso Que Livros. E quando vocês vierem aqui em videoaulas do curso Que Livros, na nossa aula de referência sobre referências bibliográficas, eu vou deixar dentro da seção da aula este arquivo que eu vou mostrar para vocês agora, que é justamente esse aqui, ó. Vamos inserir para dentro do projeto. Aqui no caso. No meu caso, eu estou aqui dentro do meu livro de estatística aplicada às ciências agrárias e vou utilizar este arquivo aqui, ó. Este arquivo é o Associação Brasileira de Normas Técnicas do IPEA. Esse aqui foi o .csl que eu achei mais próximo dentro das referências das normas da BNT que eu encontrei, tá? Então, eu volto aqui para o meu projeto, OBS, e vou lá para o meu projeto Quarto Livros. Tá aqui ele. E dentro de My Book, que é o meu projeto, eu vou inserir o meu .csl. Inserir esse arquivo. Lembrando, este arquivo aqui eu vou deixar lá na nossa página do nosso curso, que vai estar também aqui na descrição, tá? Bem, só existe esse .csl aqui, se você for olhar, isso aqui tem todo um código em uma linguagem que não é LaTeX, mais específica para dentro do projeto, então provavelmente pode estar em CSS. Eu me esqueço a extensão .csl. Vamos perguntar aqui. Qual linguagem é a extensão .csl? Eu acho que é. Então, é linguagem de estilo de citação. Ó. Ela é baseada em XML. Beleza? Então, no nosso caso, eu encontrei aqui, vou deixar também para vocês no GitHub, uma série de arquivos .csl em de diversas revistas, que em particular, quando eu voltei aqui, ó, e eu fiz uma busca rápida, aqui eu coloquei assim, ó, CSL Normas Brasileiras de ABNT na busca. E aqui eu acabei encontrando este arquivo aqui, ó. Que legal, ó.
Então, existem diversos estilos, ó. O importante é você pegar o estilo .csl, o arquivo desejado. Aqui nesse caso, ó, normas brasileiras. Se eu voltar aqui no projeto, ó, se nós voltarmos aqui, você vai ver que dentro do projeto existem diversos arquivos .csl para diversas áreas do conhecimento, de revistas, de normas, e dentre elas tem. Então, o que é que você pode fazer? Você vem aqui em Code. Estou tendo peso aqui no... Então, você vem aqui em Code e baixa o download.zip. Depois de baixar, você extrai e dentro da pasta você escolhe o .csl específico. Então, existem diversos. Eu vou utilizar o que já é o que eu venho já buscando há um tempo, que fique o mais próximo possível daquilo que eu queria para as normas da ABNT. Então, nesse caso, eu vou utilizar o do IPEA, do que eu tenho lá, ok? Então, aqui nesse caso, eu já tenho esse material. Eu preciso fazer o que aqui agora? Se eu vier aqui e pedir rename, eu vou pegar simplesmente o nome deste arquivo. Eu vou pegar o nome deste arquivo, tá? E vou inserir o seguinte comando, ó. O parâmetro é csl, dois pontos, e eu vou dar um Ctrl V. Então, veja, eu precisei de duas configurações, o arquivo e precisei da configuração do CSL, ok? Uma vez feito isso, eu já estou dentro do meu quarto IML e aqui no final, aqui eu já tinha colocado, ó, bibliograph.bib, aqui pode dar incompatibilidade para mim, ó. Então, vou retirar isso daqui e eu vou simplesmente aqui dentro de capítulos, colocar no último capítulo o meu referências.qmd, que está aqui o meu .qmd. Ele, como está com este ambiente aqui, que é como se fosse uma espécie de chunk para o Markdown, vamos ver se isso aqui é necessário. Só estou em dúvida com relação a isso, mas enfim. Vamos aqui agora. Dentro do capítulo 1, eu posso brincar aqui, no meu caso, para usar uma certa citação. E o que é interessante nas referências é que aqui ele está falando para mim, no TEC, como que eu devo citar. Você pode perguntar assim, e no quarto, como consigo citar? Então, no quarto, veja que interessante. As nossas citações será com o nick do arroba para uma citação direta ou entre, aqui nesse caso é no ponto .bib. Eu vou mostrar para vocês que dentro de colchete você consegue colocar o parêntese, tá? Vamos pegar só esse comando aqui, ó. De onde é que surgiu esse comando aqui em particular, no nosso caso? Aqui, ó. R básico 2022, Batista 2022 R básico. Então, voltando aqui, vamos testar. Veja que aqui eu ainda não salvei, vou salvar, né? Estou dentro de capítulo 1. Venho aqui para capítulo 1. E vou colocar aqui, por exemplo, segundo, e vou colocar o arroba. Arroba, e aí o texto vem. Então, nesse caso aqui, eu vou renderizar. Essa renderização, ele está dizendo que está duplicado aqui, alguma coisa. Então, deixa eu só ver aqui o que ele me deu no background. Que ele disse que tinha uma conexão aqui.
bibliográfica referência.bib. Mas eu já tinha tirado. Aqui eu tenho. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Não, acho que ele pegou de alguma outra coisa. Vamos só verificar aqui novamente. Renderizar, ver se ele vai aparecer o mesmo erro. Para mim já deu certo aqui. Ele não fez mais isso não. Então aqui nesse caso, veja que aqui, ó, ele já conseguiu inserir, puxar a referência e veja o que aqui o quarto faz. Quando você clica em cima, ele já me mostra a referência. Tá vendo? Aqui, o que é que aqui não está apresentando? Veja que o título do livro, ele já vem em negrito. Claro que tem algumas coisas que tem que passar por algumas modificações. Vamos ver aqui referências. Então, em referências, porque eu inseri ele insere para mim. Veja que algumas coisas não estão configuradas ainda, né? Ó, por exemplo, o número de páginas ele não inseriu. Vamos aqui em bibliográfico, né? Então, o número de páginas ele não inseriu. Aqui o ISBN ele não inseriu. Então, tem alguns artifícios que a gente pode fazer, né? E aí você pode ir fazendo buscas e perguntando a IA. Uma das coisas que ele não inseriu foi a página, que é dado por pages. A entrada é justamente essa, e o número de páginas desse livro é 321, em particular. Uma estratégia que eu faço para que apareça o ISBN é, ao invés da entrada ISBN, eu coloco Notes e coloco aqui, ó, ISBN e salvo. Vamos ver se por isso eu consigo em Build renderizar e ver se ele consegue atualizar para mim com Notes. Então, o número de páginas aqui vai aparecer, sem problema. O que eu quero saber é se por meio de nota, por essa entrada, ele consegue mostrar para mim o ISBN. Isso é de cada configuração de .csl. Lá no LaTeX, o pacote que a gente utiliza para esta renderização é o pacote ABNTeX. Então, o ABNTeX, ele consegue fazer a conversão para as normas. Então, vamos voltar lá em referências e ver como é que ele configurou referências. Ainda não conseguiu inserir para mim as notas, né? Ó, deixa eu ver se Note ele atualizaria. Então, aqui ele conseguiu colocar. Estou verificando algumas desconfigurações, como por exemplo, volume 1, ele não está separando por vírgula. Veja que isso aqui é algo para ser pensado. Vamos pegar, por exemplo, aqui nas referências, aqui pode ter diversos outras referências que podem se adequar. Eu, em particular, eu tive sim dificuldades em encontrar um ponto CSL que se adequasse àquilo que eu queria, mas isso é um desafio e uma busca que cada um tem que fazer até encontrar. Não há de praxe. Veja, o que está aqui eu não me preocupo tanto porque ele está no digital. Apesar de sim a gente ter que pensar da forma mais correta de inserir dentro das normas da ABNT. Mas no caso do físico, o pacote ABNTeX no LaTeX se encarrega perfeitamente de deixar isso dentro das normas. Aqui vai ter mais .csl, e aí a gente tem que adequar, ir fazendo tentativas para ver qual o melhor tipo de configuração .csl para adequar isso. Então, eu só vou finalizar que esta daqui é a minha citação direta. Claro que ainda ficou algum errinho, não consegui inserir, e aí só para vocês visualizarem, não consegui inserir o ISBN. Podemos fazer uma nota complementar nesse sentido. Mas uma outra
forma que nós podemos fazer da citação, essa daqui é a citação direta, e essa outra aqui, ó, é um texto que você insere, né? Texto que eu insiro, e aí eu quero fazer uma referenciação com, no caso, a referência dentro do parêntese. Então, o que é que a gente faz? Coloca o colchete, arroba o comando. Então, isso aqui é quando eu estou fazendo uma referência em que eu não quero utilizar essa forma direta, né? Mas a forma indireta. Então, é simplesmente utilizar dentro do colchete. Fazendo a renderização, que é apertar nesse botão ou a tecla de atalho Ctrl Shift Enter. Vejamos como é que vai estar a nossa referência, ó. Beleza? Ele fica hiperlinkado e aí você pode, a cada vez que você for acrescentando mais referências, vai inserindo dentro do seu ponto .bib esses comandos, quer seja livro, apresentação, e aí você tem que fazer buscas. Dentro da IA você pode justamente pedir entradas específicas, dizer, estou querendo referenciar uma apresentação ou uma reportagem de um jornal, ou um livro, ou um artigo, dados as informações básicas, como é o comando para o código LaTeX para inserir no arquivo .bib. Ele vai lá e dá na íntegra. O Text Studio, que eu queria ter mostrado, que eu acabei não inserindo, ele tem botões em que ele me dá formas diretas daquelas entradas e deixar pronto. Você quer referenciar o quê? Eu quero referenciar um artigo. Clica no botão lá em referências artigo e ele já lhe dá o comando todo, você só precisa preencher. Sem mais, eu espero que tenha, apesar de ter ficado extenso essa aula, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Temos alguns desafios aí, não encontrei uma forma fechada desses pontos SLs, mas vocês fazem as suas buscas até encontrar aquela que encaixa o mais perfeito dentro das normas da ABNT. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!